Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. Vem, Feroz. Vem. Olha lá, vocês reconhecem esse cachorro aqui? Esse é o Feroz. Salve, senhores. Salve, NoFappers. Salve aos 2% que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal para assistir mais um episódio. Pessoal, seguinte, quero convocar aqui de cara, ó, se você é um 2%, você vai clicar no botão do like. Se você é um 98%, você vai clicar no botãozinho do dislike. É isso, Crispim, você está convocando a galera que não é os 2%, clicar no dislike, é isso. 2% like, 98% deixa o dislike e eu vou contabilizar aqui, eu quero ver como que tá essa disputa acirrada. 2% contra os 98%. Vamos entender para onde o algoritmo tá mandando o nosso vídeo, beleza, senhores? Esse é o nosso episódio e no episódio de hoje eu quero compartilhar com vocês uma questão muito interessante. Hoje eu estou com 2.168 dias praticando o NoFap, praticando retenção seminal sem recaídas. Eu também estou com 26, acho que é isso, 26 dias sem tomar café, 26 dias sem tomar cafeína. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é a seguinte questão. A retenção seminal vai te transformar em uma anomalia. Seguinte, antes de eu começar a ensinar aqui dentro desse vídeo, antes de eu compartilhar para vocês o que eu quero falar, já quero deixar um aviso aqui para vocês, ó, vocês precisam ser rápido, tá? A caverna 2% foi aberta. Essa é a verdade. A caverna 2% foi aberta para mais pessoas poderem entrar e participar. Crispim, é sério? A caverna 2% é. O grupo seleto, onde está cheio de veteranos, pessoas que já estão há meses e meses e meses aprendendo comigo toda semana nas nossas reuniões semanais também no Google Meet, batendo papo, cara a cara, frente a frente comigo, todos os meses compartilhando streaks, dia a dia, hábitos, o nosso conhecimento oculto, privado, dentro da caverna 2%, agora foi aberto. Crispim, como que eu faço para participar? É o seguinte, você vai pagar um valor de R$40 e esses R$40 vai te deixar lá dentro da caverna por 30 dias, ou seja, é um plano mensal, R$40 por mês. Crispim, tem como eu testar como é a caverna? Tem sim, você paga R$40 e fica um mês com a gente. Crispim, não aprendi nada lá dentro. Beleza, venceu o plano, você segue sua vida e a gente segue a nossa. Mas eu duvido que a sua vida não vai ser transformada, afinal de contas, muita gente que não conseguiu uma streak de 30 dias, de 90, de 100 dias, conseguir avançar lá dentro da caverna, por quê? Por algo chamado frequência vibracional. Um campo eletromagnético que nós criamos ali dentro, onde um arrasta o outro. Justamente a frequência alta arrasta as pessoas para uma nova frequência, um novo nível e um novo estado vibracional. Então, você vai clicar no link aí embaixo que está fixado, só que é o seguinte, é qualquer pessoa que vai poder entrar? Obviamente não. Assim que você comprar, vai chegar uma mensagem no teu celular, então fica tranquilo, vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp, que você vai cadastrar lá na hora de fazer a compra. Vai chegar uma mensagem com 7 perguntas. Você vai responder essas 7 perguntas e você vai ser avaliado. Fica tranquilo. As 7 perguntas vai ser analisadas. Se ver que você realmente já está no nível de consciência para participar da caverna, você vai ser aceito. E se não, Crispim, naquele exato momento o seu valor vai ser estornado. Pode ficar tranquilo, sua compra é 100% segura, beleza? Só que vocês precisam ser rápido, porque se a gente atingir um nível muito alto de pessoas de novo, a gente vai ter que fechar de novo a caverna para não ter uma superlotação, porque quanto mais pessoas, mais trabalho dá e mais dificultoso é você ter que lidar com novas informações. Então assim, seja rápido, entra para aprender, bora para cima, clica no link aí embaixo e eu espero você lá dentro da caverna, se é que você já está preparado. Já ouviu falar nessa palavra? Já ouviu essa expressão? Eu sei que é uma palavra até feia e realmente utilizada pelo sistema é uma palavra ruim, ser uma anomalia. Anomalia para o sistema seria alguém que está com um defeito, seria alguém que está
diferentemente do padrão, diferente daquilo que é comum, diferente daquilo que é considerado algo ideal, isso basicamente seria ser uma anomalia. Anomalia representa uma irregularidade, um desvio de padrão comum. É como se para o sistema existisse um padrão, e sempre que alguém, alguma ovelha rebelde, alguma ovelha negra se desgarra do padrão da Matrix, vai ser conhecido e reconhecido como uma anomalia. Tem um lado bom e o lado ruim, e hoje eu quero falar para vocês 5 efeitos, então, que vai acontecer com cada um de vocês, inevitavelmente, ao vocês decidirem praticar NoFap e retenção seminal. Porém, a grande questão é a seguinte: praticar retenção seminal deveria ser visto como um privilégio, embora para muitas pessoas não seja visto como isso, porque é óbvio, se você é 2%, imagina que você está caminhando na contramão de todo mundo. Então, se você está caminhando na contramão de todo mundo, significa que você vai ver muito mais pessoas vindo contra você, e você vai olhar para trás e vai ter poucas pessoas acompanhando o seu padrão e o seu ritmo. Então isso inevitavelmente faz com que você seja visto de uma forma estranha. Imagina um padrão, todo mundo indo para cá, todo mundo vindo ao contrário, e só eu indo nessa direção. Todo mundo que está vindo ao contrário vai olhar e vai falar: putz, mas por que você está andando na nossa contramão, cara? Você está maluco? Olha para trás. A multidão de pessoas que está vindo e só você caminhando na contramão, você tem que andar junto no nosso padrão. Então assim, você meio que se transforma numa anomalia. Os caras vão bater o olho e vai falar ali, ó, uma anomalia. Esse cara aqui, ele está totalmente na contramão do padrão. Então assim, isso é notório. E para muitas pessoas, obviamente, isso é vergonhoso. Então por que? Sei que muita gente assiste conteúdo de NoFap, muita gente assiste conteúdo de retenção seminal, mas você já viu que quase ninguém gosta de compartilhar? Por quê? Por conta dessa tal anomalia, você se transforma numa pessoa diferente. Eu lembro que quando eu decidi vir para o YouTube falar as verdades sobre o NoFap, que inclusive foi o episódio de número 1 com esse título, eu decidi vir para o YouTube falar as verdades do NoFap, eu já tinha noção de como que ia ser. Eu falei assim, putz, cara, eu vou andar na contramão de 98%. Eu vou ser uma anomalia falando. As pessoas vão olhar o vídeo e às vezes vai ter até vergonha. Ó, papo reto, eu lembro que a galera no começo, quando eles assistiam, olha lá, Feroz atacando as capivaras. Feroz, que é isso, cara? Você também é uma anomalia, né? Eu lembro que no começo a galera me mandava mensagem e dizia assim: putz, Crispim, cara, muito foda os seus vídeos no YouTube. Eu também tô indo na contramão, tô tentando, falava até baixo assim, ó, tô tentando, mandava no WhatsApp, tô tentando vencer a pornografia e a masturbação, mas seus vídeos são muito foda, tá? Por quê, cara? Tinha gente que assistia no trabalho os meus vídeos com fone de ouvido. Você tem noção do que é isso? O cara assistia com fone de ouvido e a hora que eu falava a palavra assim ainda, ó, masturbação, o cara apertava o volume que quase zerava, olhava pro lado ainda, pra ver se tinha alguém ouvindo, pra ver se tinha alguém prestando atenção. Por quê? Porque é uma anomalia. Você tá causando uma irregularidade, um desvio de padrão, cara. Padrão comum, padrão esperado. Então é como se todo mundo esperasse que você fosse um viciado e quando você fala assim, ó, eu não assisto pornografia e eu não me masturbo e eu não ejaculo sem propósito. Parece que a voz ecoa. Por quê? Uma anomalia. Então esse é o efeito, tá? Anomalia. Mas eu vou explicar pra vocês o lado bom, cara. A partir de hoje, você vai terminar esse episódio aqui e você vai dizer: eu sou um ponto falho no sistema. Ah, imagina que loucura. Se vocês querem um vídeo hoje que vai levantar a moral de vocês e vocês não vão se achar mais um cara estranho, um cara, sei lá, um corcunda de Notre Dame andando pelas ruas, é o que eu vou ensinar para vocês aqui nesse episódio de hoje, pelo menos 5 efeitos que vai acontecer com você, que te faz se sentir uma anomalia, mas você vai entender hoje que você é um ponto disruptivo dentro do sistema, o ponto falho. Você basicamente é o calcanhar de Aquiles do sistema. Se o sistema é contra todos aqueles que se levantam e se colocam como capitães da sua alma e senhores do próprio destino, hoje você vai ser essa anomalia e você vai com muito orgulho terminar esse episódio batendo no peito e dizendo: eu sou uma anomalia no sistema. Putz, imagina que loucura terminar esse episódio tendo orgulho de falar isso. Então, senhores, hoje eu estou há 2.168 dias praticando NoFap e retenção seminal, sem recaídas, e eu também estou há 26 dias sem tomar café. E esses efeitos, eles são esplendorosos porque, primeiro ponto, de você ser uma anomalia. Anomalia é tudo aquilo que nasce com defeito, tá? Mas na realidade não é que você nasceu com defeito. Na realidade você entendeu que o sistema te faz ser um padrão
e você decide andar totalmente na contramão. Tanto que, provavelmente, se você pratica NoFap e retenção seminal, muita coisa mudou na sua vida e não foi só o padrão de fugir da pornografia, fugir da masturbação, fugir de soft porn, fugir da erotização, não, foi muito mais do que isso. Provavelmente você mudou hábitos alimentares, ainda que talvez você não esteja num hábito alimentar perfeito, sei lá, talvez uma dieta da selva, uma dieta animal base, comendo bastante carne, bastante frutas, legumes e essas coisas, talvez você ainda não esteja nesse processo, mas já mudou muita coisa, você já não é aquele cara mais que fica comendo um monte de fast food, alimentos transgênicos, ou você ainda vai chegar nesse nível, mas fica tranquilo, mas perceba que algumas coisas já começam a mudar. Por quê? Porque se você inevitavelmente foge de pornografia e de masturbação, você já passa a ter mais energia no seu dia a dia. Então quando você acorda, você já é uma pessoa com muito mais energia. Quando você está andando pelas ruas, você já tem uma mentalidade diferente, ou seja, muita coisa vai acontecer então. Então o primeiro ponto, benefício que te faz ser uma anomalia é o seguinte, é uma energia descomunal. Então se vocês analisarem agora, eu não tenho relógio mais, né? Já falei para vocês que eu joguei meu relógio aqui dentro, aqui ó. Joguei meu relógio dentro desse lago porque não queria mais, cara, você ficar sendo controlado por horário, relógio. Agora é meio-dia, eu tenho que almoçar, agora é tal hora eu tenho que descansar, agora é tal hora. Não, não, não. Eu governo a minha própria vida, governo meu próprio tempo. E, cara, eu almoço quando tenho fome. Então vocês vão ver, às vezes, eu acordo 10 horas da manhã, obviamente não acordo 10 horas da manhã. Eu acordo, eu vou treinar cedinho, aí, por exemplo, é 10 horas da manhã, no relógio normal, mas eu não sei. E me deu fome, eu falo, bom, vou almoçar. Ou tem dias também que dá 1 hora da tarde, e eu não tô sabendo que horário que é, mas tem uma fome. Aí é óbvio, às vezes você bate o olho no celular ali pra ver que horas que é. Mas sabe o que é você não ser controlado mais pelo tempo? Por quê? Porque, cara, você passa a ter uma energia descomunal. Então agora, se vocês não vão saber do horário, né? Porque eu vou postar ele de noite. Mas agora são exatamente 1 hora da tarde. Então tá um sol escaldante aqui. Mas e se eu falar pra vocês que eu tô com uma energia extremamente absurda? Eu já almocei, tá? Tá assim, não era pra eu estar lento, deitado 1h10, uma sombra, pra fazer a digestão, porque acabei de almoçar e tudo mais. Não, cara. Eu estou aqui nesse lago, caminhando e ao mesmo tempo processando o alimento aqui, ao mesmo tempo também já processando a ideia e processando a informação. Mas assim, energia descomunal. A energia que a retenção seminal proporciona para vocês é algo extremamente assustador. É uma energia descomunal. Além do padrão, fora da curva, fora daquilo que é comum para as pessoas. Por quê? Eu sei que muita gente diz assim, a retenção seminal ela vai trazer energia porque você vai estar retendo minerais, vitaminas, nutrientes. Sabia que não é só isso, cara? Você sabia disso? Porque se simplesmente a masturbação e a ejaculação desperdiçasse somente vitaminas, era só você se alimentar bem depois que a vida voltava já no mesmo dia. Fala aí ou não? Acabou de fazer a digestão do alimento, você se alimentou bem, por mais que ejaculou, mas pum, botei vitamina pra dentro, era pra você voltar tinindo de novo. Então entenda que não é só isso. Ou talvez você também poderia tomar um multivitamínico ali, vitamina GAZ, um Centrum da vida, um Lavitan da vida e de repente, pum, bate o efeito das vitaminas e você já estava bem de novo. Mas vocês sabem que não. Vocês percebem que leva ali de 3 a 7 dias para começar a brotar a energia de novo, para você começar a ter clareza mental de novo. E aí é onde entra o ponto mais importante, que é o seguinte: pornografia, masturbação e ejaculação não drena só vitaminas, minerais, nutrientes, ela drena a sua energia vital. E quando eu falo de energia vital, é uma energia etérea, é uma energia que está condensada dentro de você. É a energia da vida, é o famoso elixir. A pedra filosofal, aquilo que os alquimistas sexuais tentavam transformar, que era o quê? Entender de onde vinha o intelecto, entender de onde vinha a intuição, entender de onde vinha a energia, entender de onde vinha a longevidade, entender de onde vinha a clareza mental e a energia, a força física. E da onde que vem? Vem de algo chamado a energia sexual e a energia vital, que é uma energia etérea. Então, ao você ejacular, além das vitaminas que saem realmente pelo teu sêmen, mas acontece isso aqui, ó, o romper com o éter. Você rompe com o éter, rompe com a comunicação com o divino. E é por isso que, assim que você acaba de jogar para fora a tua semente, você se sente drenado, cansado, arrependido, desconectado, longe do Criador, parecendo um bastardo, um filho sem pai. Então, o primeiro benefício que você vai ter em retenção seminal é isso: energia descomunal. E essa energia, ela vai fazer com que você viva vidas que você nunca conseguiu viver. Dias completamente gloriosos, que há muito tempo você não sabia mais o que era. Justamente por conta do cansaço,
justamente por conta da drenagem da energia vital. Seus dias vão começar a ter cheiro, cor, sabor. Por quê? Porque agora brota dentro de você algo chamado energia descomunal. Esse é o primeiro efeito. E isso inevitavelmente, cara, te faz ser uma anomalia. Isso inevitavelmente te coloca como uma anomalia. Onde o cara tá pescando ali, que legal. Dentro d'água. Uma anomalia. Opa! Pegando alguma coisa ou não? Enrosco? Olha lá. Então, pessoal, é isso. Primeiro ponto, energia descomunal. Bora. Segundo ponto, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um estado de consciência. Então, imagina comigo, você reter algo que, além de te trazer uma energia descomunal, ela também traz algo chamado estado de consciência. E para ocorrer um estado de consciência, você precisa sofrer essa anomalia. Por quê? É só olhar, 98% parece que está todo mundo dentro de uma grande hipnose. Não sei se vocês já pararam para perceber. Mas um cara, em 1929, na época da Grande Depressão Econômica dos Estados Unidos, já nos classificava um comportamento de massa, que era o quê? Num livro chamado Livro Mais Esperto do que o Diabo, Napoleão Hill, ele já descrevia a seguinte questão: 98% da população estão vivendo um padrão hipnótico, que é basicamente o quê? Um estado de alienação, que é onde o diabo confessou para ele, através de um diálogo com o próprio diabo, de que 98% da população estavam sob o controle dele, onde ele fazia com que todos caíssem dentro de algo chamado ritmo hipnótico, resultando em uma alienação. E a alienação, ela não te permite uma única coisa que o Criador quer que você tenha: consciência, estado de consciência. O livre-arbítrio, que é o seu poder de escolha, tomada de decisão, ele só ocorre quando você está em um estado chamado estado de consciência. Não existe livre-arbítrio, não existe tomada de decisão, não existe capitão da minha alma, senhor do meu destino, quando você não está em estado de consciência, quando você está em estado de alienação. E é só vocês se repararem. Em oposição a nós estão os 98%. A galera que deu o dislike lá no começo do vídeo, e você vai deixar o like, tá? Para mostrar que você é um 2%. Mas 98% eles vivem como se fosse um robô. Então, por exemplo, vocês pegam os cortes lá no TikTok, no Instagram, no Kawaii, aqui mesmo no YouTube, nos shorts, vocês vão ver a galera zombando quando se fala de retenção seminal. Porque quem guarda leite é vaca, porque o homem foi feito para gozar. Aí outros dizem, não, porque saco cheio não para em pé. Não, porque o homem precisa de duas coisas. Isso é muito utilizado até mesmo pelas mulheres. O homem precisa de barriga cheia e saco vazio. Então assim, cara, a sociedade ela já foi programada para o homem viver 24 horas por dia, ejaculando e jogando para fora a energia vital. Só que quando você está em retenção seminal, ela vai romper o véu com o Criador. Ou melhor dizendo, ela vai romper o véu até o Criador, que vai se abrir o véu que estava tapando a sua visão, e você vai se conectar com o Criador. Isso vai trazer para você o segundo efeito da anomalia, que é o estado de consciência. E cara, estado de consciência é você estar aqui, sabendo tudo o que está acontecendo, o porquê que cada coisa está acontecendo, entendendo todos os emaranhamentos da Matrix e do sistema, entendendo todos os emaranhamentos de todas as indústrias, como a indústria pornográfica, a indústria do prazer, a indústria dos narcóticos, a indústria alimentícia, que mais? A indústria farmacêutica. Enfim, você começa a entender como que funciona tudo num estado de consciência. Só que é a parte mais importante. Em retenção seminal, você não tem a depressão do estado de consciência. Existem outros padrões que vai fazer com que você se desperte da Matrix. Porém, a maioria dos padrões te coloca no estado depressivo, que é quando o seu véu se rompe e você começa a literalmente entender como que funciona a Matrix. A maioria das pessoas entra, cara, em estado de choque. Outras pessoas acabam tendo crise de ansiedade, outras acabam tendo crise de depressão. Por quê? Porque tomam um choque. Porém, quando o romper com a Matrix ocorre por uma chave chamada retenção seminal, você não passa por esses efeitos colaterais. Por quê? Porque ela te dá todos os nutrientes necessários para que você passe por esse despertar e ao mesmo tempo te coloca em total conexão com o Criador. Então você não sofre os efeitos colaterais. Inclusive comenta aqui, ó. Provavelmente você já rompeu com a Matrix. Eu quero que você me fale qual que foi a sensação ao romper logo de cara. Algumas pessoas vão dizer, Crispim,
Eu rompi com a Matrix há muito tempo atrás, eu nem sabia de retenção seminal ainda, e para mim foi doloroso. Tive crise de depressão, não conseguia dormir, não conseguia me socializar e tudo mais. E vai ter outras pessoas que vão dizer, não, eu já rompi com a Matrix, mas para mim tá sendo interessante, Crispim. Para mim tá sendo top, tô conseguindo me socializar, tô conseguindo me comunicar com as pessoas, tô curtindo a vida e para mim a vida tá sendo o que você sempre fala, Crispim. A vida para mim tá sendo uma maravilha. Por quê? Porque rompeu com a Matrix, mas utilizando o hack da retenção seminal. Então, primeiro efeito da anomalia é a energia descomunal. Acabei de subir uma puta de uma subida lá embaixo, andando debaixo de um sol de 1h da tarde. Então você vai ter uma energia descomunal. Segundo efeito da anomalia é o estado de consciência. Terceiro efeito da anomalia, e aí é onde vocês são fodas nesse assunto, que é a rebeldia. Esse é para os loucos, para os desajustados, para os rebeldes. Já ouviram essa declaração? Comenta aqui embaixo, alguém sabe de onde eu estou falando essa fala aqui? Esse é para os loucos, os desajustados, os rebeldes. E ainda tem uma parte que vai dizer assim, ó, eles não nutrem o menor respeito pelo status quo. Conhece ou não? Comenta aqui embaixo, quero ver se vocês sabem. Marca aqui a parte desse vídeo e comenta da onde que eu tirei essa ideia, de que filme que foi, beleza? Da rebeldia, cara, você vai se tornar um cara rebelde. E isso pro sistema é uma anomalia. Por quê? Porque é uma irregularidade, é um desvio de conduta de um padrão esperado. É o ponto falho da Matrix. Isso para eles, cara, é um incômodo muito grande. Por quê? Porque você vai se tornar um cara rebelde. E o cara rebelde, ele é literalmente folgado. Por quê? Ele não nutre, cara, o menor respeito pelo status quo. Ele quer que se dane o sistema, ele quer que se dane o que você acha a respeito de alguma coisa. Então, por exemplo, pode chegar um médico aqui pra mim agora, cara, um urologista, olhar nos meus olhos e dizer, pô, Crispim, se você continuar com retenção seminal, você vai ter um CA de próstata. Eu vou olhar pra cara dele e eu vou dizer assim, vá se lascar. Ou seja, vá se lapidar, meu irmão. Vai estudar, mas estude fora do contexto, fora da caixa, coloca tua pele em jogo, teste no teu corpo. Então assim, são 6 anos, esse mês aqui agora, no dia 26, vai completar 6 anos retendo o sêmen. Então assim, não é qualquer médico que ejacula todos os dias que vai olhar pra mim e vai dizer que se eu continuar retendo eu vou ter um CA de próstata. Vai se lascar. A mesma coisa que alguém chegar pra mim e dizer assim, não, essa alimentação que você tem com base de origem animal, um animal base, alguma coisa relacionada a isso, vai fazer mal pra você por conta do colesterol, vai fazer mal pro teu coração, pra tua artéria. Meu irmão, vai se lascar, vai estudar primeiro do que os nossos hormônios são feitos, do que é feita a testosterona, do que é feito o GH. Ou seja, utiliza colesterol, utiliza gordura, gordura saturada. O cérebro de um bebê é 90% basicamente gordura do colesterol do leite materno, leite integral, puríssimo, da própria mãe que está cheio de gordura, gordura saturada. Então assim, vai se lascar também. Então você se torna um cara rebelde. E o que é um cara rebelde? É algumas outras pessoas dizendo também que talvez você tem que morrer como um CLT. Não porque você precisa, Crispim, se formar para ser um médico. Não porque você precisa se formar para ser não sei o que isso. Tá assim, já foi a época, cara, que as pessoas acreditavam nessas conversas. Hoje em dia não. Os despertos, aqueles que romperam com a Matrix, aqueles que estão se conectados com o Criador, eles sabem, cara, que dá para você fazer dinheiro a hora que você quiser sem precisar ficar preso dentro do sistema, você entendeu? Sem precisar você ficar jogando dentro das 4 linhas que eles colocaram para vocês. Porque é o seguinte, o sistema ele demarca as 4 linhas e ele diz, pra lá perigoso, pra cá não passa. E a hora que você rompe com a linha, você descobre que é ali que está o seu poder. Quando você rompe com uma rebeldia sadia, que é basicamente a mesma rebeldia que Cristo teve, quando ele basicamente expulsou os cambistas de dentro do templo, onde começaram a vender um monte de coisa, o sistema fazendo toda aquela bagunça, ele disse, opa, casa de meu pai será chamado casa de oração, mas vocês têm transformado em casas de covis, ladrões, salteadores, chicote no lombo do povo, ou seja, uma rebeldia, uma ira santa. Essa, cara, faz com que você rompa com os padrões da Matrix. Então, seguinte, rebeldia. Se você ainda tem medo de ser um rebelde, se você ainda tem medo de contrariar, eu falo contrariar é contrariar qualquer autoridade, tá? Ah, Crispim, eu ainda tenho medo. Você vai ter que assistir um filme chamado O Clube da Luta. E vocês sabem qual que é a primeira regra do Clube da Luta, né? Coloca aqui embaixo aqui, ó. Qual que é a primeira regra do Clube da Luta? Então, cara, vocês precisam aprender a ser rebelde. Só que para ser rebelde, vocês vão ter que estar em retenção seminal. Por quê? Só a retenção seminal que vai conseguir fazer com que você se transforme em uma anomalia. E o sistema teme. E como teme quando alguém se posiciona como uma anomalia? Eu sou um ponto falho do sistema.
Consegue? Fala aí pra você mesmo assim, ó. Ou escreve embaixo então, mais fácil, ativa isso daqui, ó. Eu sou um ponto falho do sistema. Consegue fazer isso? Comenta aí, ó. Eu sou um ponto falho do sistema. Crispim, já é a palavra-chave final? Não, calma aí. Tem assunto aqui ainda. Quarto ponto. Então, primeiro ponto, energia descomunal. Segundo, estado de consciência. Terceiro, rebeldia. Quarto, clareza mental. O que é clareza mental? Clareza mental é quando a névoa podre do encharco do lodo, do lamaçal da pornografia e da masturbação sai do teu cérebro. E o teu cérebro ele volta a operar nos padrões normais. É como se o computador tivesse cheio de vírus. Lembra? Pum, pum, pum. Uma ameaça foi detectada. Era como se você vivesse o dia inteiro assim, ó, uma ameaça, uma ameaça, uma ameaça. Então o teu cérebro ele fica saturado, você não consegue pensar mais. Por quê? Sem energia vital, drenando por conta dos vícios, você vive sem energia. Agora, quando você começa a reter, ela vai causar uma anomalia, que é um desvio de conduta, um desvio de padrão, que é o quê? Você vai começar a ter clareza mental. Por que é uma anomalia? Porque hoje tá todo mundo, cara, com névoa mental, tá? Todo mundo. O cara, quando ele vai no psiquiatra, o psiquiatra fala pra ele, qual que é o seu maior sintoma? Ele vai dizer, névoa mental, tô com dificuldade de pensar. O cara vai no psicólogo e fala, qual que é o seu maior problema? Ah, sei lá, parece que a cabeça tá pesada, uma névoa mental. Você vai no seu endocrinologista, que é o cara que vai analisar todos os seus hormônios. Fala aí, meu irmão, o que você tá sentindo, meu querido? Não sei, mas parece que tem alguma coisa que tá deixando meu cérebro lento, como se fosse uma névoa mental. Aonde você for, cara, a maior queixa dos 98% é névoa mental, névoa mental e névoa mental. E a anomalia que a retenção seminal vai causar em você é que você vai ter clareza mental. E clareza mental não tem dinheiro que paga. Você conseguir raciocinar, você conseguir entender um conceito de uma forma profunda, onde você aprofunda ainda mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada, e você começa a descobrir coisas que o teu cérebro nunca tinha pensado, nem mesmo achava que tinha capacidade, você começa a aprofundar em níveis que vai te levando cada vez mais profundo. Essa é a clareza mental. E a clareza mental, ela só ocorre quando você está com o teu cérebro não desgastado com pornografia, nem com masturbação e nem mesmo com cafeína. Porque o sistema nervoso, ele precisa estar relaxado. E cafeína agita o sistema nervoso. Inclusive, já falei isso para vocês. Se quiserem, volte alguns episódios atrás, 4 episódios seguidos. Eu vou falar sobre os efeitos danosos da cafeína no teu cérebro, junto com pornografia e com masturbação. E aí, cara, tirando isso, você vai sofrer essa anomalia. Clareza mental. E na clareza mental você vai viver algo chamado mente vazia. E dentro desse conceito eu já falei para vocês que a mente vazia, oficina do Criador, é onde ele habita. O Criador não quer habitar numa mente cheia de informação, pelo contrário, numa mente completamente vazia. E aí vai vir algo chamado clareza mental. Na pureza junto com o Criador, é onde vocês vão coabitar, conversar e comungar. Olha que palavra bonita. Comungar, vem de comunhão. E o quinto ponto, então, para a gente encerrar, o porquê que a retenção seminal te transforma em uma anomalia, uma irregularidade, um desvio de padrão esperado, é justamente porque a retenção seminal ela vai provocar algo chamado renegado. Você sabe o que é renegado, cara? Ser um renegado é quando você simplesmente rompe com uma crença, com um padrão e com uma obediência que você antes acreditava. E cara, você é um renegado do sistema. Provavelmente você já ouviu isso em algum rap, alguma música, né? Mas esse renegado que eu tô falando aqui para vocês é um renegado do sistema. Você parou de acreditar no sistema. A sua fé com relação ao sistema foi por água abaixo. A tua fé com relação à política, acabou faz tempo, né? Quando você descobriu que era tudo um teatro, fala aí, loucura, né? Há algum tempo atrás, você com uma bandeirinha, balançando na mão e batendo no peito, escrito ali, faz o L, faz o B de Bolsonaro, faz não sei o quê. E de repente você descobre que tudo isso é marmotagem, que são todos colocados pelo sistema lá dentro, que é tudo mentira, que é tudo um teatro. Inclusive vai começar já agora a bagunça, vocês já sabem como é que funciona. Não existe direita e esquerda, é só uma dualidade que um próprio sistema coloca justamente para dividir, para conquistar a ordem pelo caos. Aí é loucura, né? Mas aí, cara, retenção seminal para os 2%. Vai chegar um período que vai acontecer essa anomalia, que é o romper com uma crença, romper com aquilo que você acreditava. Você se torna um renegado. E aqui dentro desse canal, a gente está reunido os renegados do sistema, os renegados da política, os renegados da Matrix. Aqueles que romperam com essa fé, com essa antiga crença, porque agora entende que não faz parte mais das suas próprias vidas esse conceito que um dia foi ensinado. E quando você rompe com esse padrão, você inevitavelmente começa a viver a novidade de vida.
Você começa a entender que novos níveis serão desbloqueados, novos códigos serão acessados, novas partes do planeta serão exploradas, novas partes do teu cérebro serão acionadas. E aí você vai começar a viver uma vida extraordinária, acima daquilo que é ordinário, acima daquilo que é comum. Só que isso é só para os renegados, não é para qualquer um. Então, senhores, como eu já avisei lá no começo, se você é um renegado, você tem que estar dentro da caverna. Você tem que estar dentro da caverna 2%. Só que lembrando, vocês já sabem, para vocês acessarem lá, vocês vão ter que responder corretamente a pergunta. E aí, se for aceito, vai ser um prazer ter você comigo e com os veteranos renegados lá dentro da caverna, beleza, senhores? Então, se vocês chegaram até o final, a palavra-chave é a seguinte, vocês vão escrever aí, ó. Eu sou uma anomalia do sistema. Consegue escrever isso daí? Eu sou uma anomalia do sistema. E aí você vai saber que você literalmente é um cara que rompeu com esse padrão e que está pronto, está preparado, não só para entrar na caverna, mas para viver uma vida além daquilo que é comum, beleza? Comenta aqui embaixo, eu sou uma anomalia do sistema. Eu aguardo você lá na caverna. Bora, tá preparado?